No livro do Êxodo, quando o Eterno chama Moisés, para libertar o seu povo que já estava escravizado durante 430 anos no Egito, o Eterno o envia já preparando Moisés para as dificuldades que ele encontraria. E nós vemos o relato por 15 vezes que o coração do faraó foi endurecido. Aqui fica uma grande interrogação para nós. Como Moisés conseguiria fazer com que o povo saísse se previamente ou antecipadamente Deus já havia agido endurecendo o coração do faraó? Seria impossível para que ele pudesse deixar o povo ir, já que houve uma ação direta de Deus impedindo que o faraó pudesse tomar uma atitude, ainda que favorecendo os hebreus, deixando-os ir. Como entender essa passagem que parece bastante enigmática? É isso que eu vou te explicar com riquezas de detalhe nesse vídeo. Fica aqui até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Moisés, ele não escreve no vácuo, ele escreve dentro do mundo simbólico egípcio. E o faraó e sua corte entendiam muito bem a mensagem que ele queria transmitir. O coração endurecido no Egito, ou no Antigo Egito, o coração não era apenas uma emoção, era consciência, vontade e julgamento moral. No livro dos mortos, que eu até tenho ele aqui atrás, especialmente o feitiço 125, o falecido passa pelo tribunal de Osíris. Lá ocorre a famosa cena que vocês estão vendo aí. O coração é pesado na balança contra a pena de Maat, a verdade, a justiça e a ordem. E se o coração estivesse pesado, endurecido, carregado de culpa, ele não subia na balança. Ele era devorado pelo monstro Amit. E a pessoa era completamente aniquilada. Por isso os egípcios, eles faziam a oração chamada: o meu coração não se levanta contra mim no dia do julgamento. Ou seja, um coração endurecido era igual a um coração culpado que se condena a si mesmo. Agora vamos retornar ao Êxodo. Quando Moisés ele vai escrever: o coração do faraó foi pesado. Aqui a palavra hebraica kaved foi endurecido, a palavra hebraica hazak. Ele está falando na linguagem do tribunal egípcio. O que Moisés está dizendo, nada mais, nada menos é que o faraó está sendo julgado pelo Deus de Israel do mesmo modo que ele acreditava ser julgado por Osíris. Só que com um diferencial. Agora não é Osíris, não é Maat, não é a balança, é o próprio Yahweh. Lá no mundo egípcio, o coração ele endurece porque a pessoa é culpada. No Êxodo, o coração do faraó endurece porque ele é culpado. Deus não está forçando o faraó a pecar. Deus está expondo o que já está nele. Yahweh, ele está realizando o julgamento egípcio acontecer dentro da história. Por isso o texto alterna primeiro: faraó endurece a si mesmo. Depois nós vemos Deus endurece. Na lógica egípcia, isso é perfeito. O réu se condena e o juiz ratifica a condenação. Moisés ele vai usar a teologia do livro dos mortos contra o próprio faraó. O Êxodo ele não diz que Deus transformou um homem bom em um homem mau, mas ele vai dizer que Deus colocou o faraó no tribunal que ele mesmo acreditava existir. Para entender bem isso, nós precisamos lembrar de dois pontos muito importantes. O povo egípcio, que acreditava que os deuses controlavam absolutamente tudo, o Nilo, o céu, a fertilidade, o gado, a vida e a morte. Moisés escreve dentro desse contexto cultural. Ele conhece a religião egípcia, porque foi criado na casa do faraó. Vamos ver como cada praga ela corresponde a um deus egípcio e como isso expõe a superioridade do Deus de Israel. As 10 pragas, elas são como julgamento teísta. A primeira praga, água em sangue,
Nós vemos aqui o juízo sobre o Nilo. Deus egípcio, que é o Rabi, o deus do Nilo, e o simbolismo, o Nilo era a fonte da vida. E qual o julgamento? A vida e a identidade egípcia, elas começam a morrer, a se fragmentar. O Nilo se torna em sangue. E a mensagem do Eterno é: Yahweh é mais poderoso do que Rabi. Segunda praga, rãs, contra a deusa Heket. Deusa egípcia Heket era um símbolo, uma deusa com uma cabeça de rã, associada à fecundidade, julgamento. E o julgamento aqui é: as rãs invadem tudo, não só uma praga, mas um ataque simbólico. E aí o Eterno traz uma mensagem: Yahweh controla aquilo que os deuses dizem controlar. Terceira praga, piolhos, lagécias, contra os deuses da terra, deuses afetados, Geb, terra, Kinum, o modelador de homens e água. E aí vem o julgamento. A terra não só é imprestável, está cheia de vermes. E posteriormente, a mensagem, o próprio chão contra o Egito. E a quarta praga, moscas, contra a ordem egípcia. Possíveis deuses que são afetados: Kepri, escarvalho, Uat, moscas ou proteção. E aí vem o julgamento. A ordem e a proteção se tornam caos e incômodo. E o Eterno traz a mensagem: os símbolos de proteção egípcios estão completamente impotentes. A quinta praga, o gado, os deuses bovinos, deuses que são desafiados: Apis, o touro sagrado, e Hathor, deusa mãe do amor. E vem o julgamento, até o rebanho sagrado morre. E o Eterno traz a mensagem: o sustento e a piedade egípcia não podem salvar. Sexta praga, úlceras, contra os médicos curandeiros. E aí Deus está desafiando essas figuras, os curadores que se orgulhavam de suas habilidades. E logo traz o julgamento, que são feridas incuráveis, aparecem e nenhum médico egípcio consegue resolver. Não há cura fora de Yahweh. Essa é a sua mensagem central. A sétima, chuva de granizo e trovões, contra Shur e Nut. Deuses que são desafiados: Shur, o deus do ar, e Nut, dos céus. E vem o julgamento: céu, ar e clima obedecem a Yahweh e não ao panteão. O controle climático, ele pertence somente a Yahweh. A oitava praga, gafanhotos, contra a fertilidade do solo. E deusas que são afetadas: Néper, deusa do cereal ou grão, Osíris, em seu aspecto agrícola. E o julgamento aqui é: a terra produtiva agora está devastada. O Eterno determina a fertilidade e não o panteão que o faz. Nona praga, trevas sobre Ra e o sol. É o Deus desafiado, o Deus Ra. As trevas são palpáveis, um ataque direto ao símbolo supremo do poder egípcio. O sol, ele se curva diante de Yahweh. Essa é a mensagem. A décima e última praga, morte dos primogênitos, o juízo supremo. Implicação teológica aqui é que o faraó, o filho de Ra, e todos os primogênitos simbolizam a continuidade do poder da promessa e do julgamento. O golpe na própria estrutura social e religiosa do Egito. E o Eterno traz a sua mensagem: nem mesmo a própria vida egípcia está fora do juízo de Yahweh. Por que isso importa no contexto cultural? Muito simples, porque essas pragas, elas não são meros acidentes, são acusações teológicas. Cada uma vai expor que o Deus de Israel é soberano sobre tudo. Egípcios eles adoravam, que a ordem que os deuses egípcios prometiam não existe sem a atuação de Yahweh, que o coração do faraó está condenado dentro de um sistema religioso que ele mesmo acreditava. A conexão entre as pragas com o endurecimento do coração, quando o texto fala de coração endurecido, ele está querendo dizer que o rei do Egito vai divergir da única divindade verdadeira e escolhe confiar nos falsos deuses que agora falham completamente diante dele. A linguagem egípcia do coração já dizia muito claramente: se o coração pesa,
você está condenado. Livro dos Mortos, feitiço 125. E o Êxodo faz exatamente isso. Mostra que o coração de Faraó está pesado e condenado pelos deuses falsos que ele escolheu sobre o Deus vivo. Em suma, as pragas não são apenas punições. São julgamentos públicos contra os deuses egípcios, atuando como argumentos narrativos que revelam a soberania de Yahweh, contexto cultural que torna coerente o endurecimento do coração, e por último, um tribunal simbólico que expõe Faraó como culpado e não como uma vítima. Esse aqui é um box com 3 literaturas egípcias, vai expor exatamente sobre a história que eu contei para você aqui agora. Sobre o contexto histórico-cultural de como era endurecido o coração de uma pessoa quando ela era exposta diante dos deuses pagãos. E no primeiro livro aqui deste box, nós já temos o Livro dos Mortos. Ele é um livro bastante interessante porque ele é todo ilustrado. Olha, você vai ter diversas ilustrações aqui. Inclusive, a ilustração que eu acabei de citar para vocês, vale muito a pena adquirir esse material para se ter conhecimento mais aprofundado da cultura dos egípcios. Esse foi mais um vídeo. Se fez sentido para você, eu quero te pedir que compartilhe o nosso conteúdo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve-se aqui embaixo, deixe o seu like para